Então, neste momento, nós já estamos com a gravação em andamento. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós vamos dar início a este evento, que é promovido pela Rede Internacional Promotores ODS no Brasil, um movimento que está localizado em 38 países ao redor do mundo e que tem forte presença na América Latina e no Caribe. É um movimento formado por cidadãos, voluntários, que acreditam no poder da cooperação e que tem engajado esforços para acompanhar a Agenda 2030 e, de alguma forma, contribuir de modo concreto para o avanço dos ODS, sempre visando mitigar todas essas problemáticas globais. Entendemos que existem muitos atores na sociedade, mas que todos eles, de alguma forma, podem contribuir para que esse processo, para que nós tenhamos um futuro diferente, um futuro melhor, e um futuro que seja visto não de modo utópico, mas de modo viável, sempre pensando aí em termos de uma sociedade que seja mais justa, que tenhamos ambientes responsavelmente utilizados e que economicamente as ações elas sejam viáveis, sempre trazendo também nesse processo o pilar da paz e das parcerias como forma de potencializar as ações. Hoje nós vamos falar sobre o genocídio de Ruanda, no último dia 7, foi celebrado o Dia Internacional de Reflexão ao Genocídio de Ruanda como uma forma de prestar condolência a todas aquelas pessoas que perderam suas vidas nesse acontecimento, mas também de celebrar as pessoas que permaneceram vivas e que foram responsáveis por reconstruir a história desse país e dar novas dimensões para esse acontecimento. Nós estamos aqui, eu vou compartilhar essa mesa com a Ludmila Araújo, que é especialista em ODS, nossa coordenadora de comunicação. Também vou compartilhar essa mesa com a embaixadora Irene. Desde já gostaria de agradecer por toda a disponibilidade. A embaixadora Irene é diplomata de carreira, com 36 anos de experiência, especializou-se nas relações do Brasil com os países do continente africano, publicou um livro intitulado Política Externa como Ação Afirmativa, escreveu artigos em que aborda temas sobre a África contemporânea, as relações do Brasil com a África e sua associação com o racismo no Brasil. Ela serviu na missão do Brasil na ONU, em postos do continente africano, no Consulado do Brasil em Roma, foi embaixadora do Brasil em Gana no período de 2011 a 2007, entre muitas outras experiências. E, atualmente, ocupa o cargo de subchefe de escritório de representação do Itamaraty em São Paulo. Nesse momento, também gostaria de agradecer a contribuição do diplomata Rômulo Neves, que gentilmente fez a conexão e que hoje está lotado em Berlim. E eu gostaria de iniciar, mas de um modo bem breve, convidando todos vocês a fazer uma trajetória na história, mas a história mais contemporânea, só pontuando alguns momentos que eu vou deixar aqui como indagação para que a embaixadora possa nos ajudar a entender melhor, Então, gostaria de convidá-los a recordar, por exemplo, que no período de 1884 a 1885, aconteceu uma conferência que ficou conhecida como Conferência de Berlim, ocasião em que a África, em linha simples eu poderia dizer que foi dividida conforme os interesses dos países que participaram daquele evento. De 1914 a 1918, o mundo viu acontecer ele foi finalizado com a oficialização do Tratado de Versalhes, um tratado de paz, mas que também trouxe penalizações severas, Entre elas, entre as muitas que constam no tratado, eu poderia mencionar, por exemplo, a perda de territórios pela Alemanha, Esse tratado também versava sobre a Liga das Nações, que nós também vimos que não funcionou, que o processo, como ela foi criada, não funcionou com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações é o que hoje nós conhecemos como a Organização das Nações Unidas, que foi criada no final da Segunda Guerra Mundial e que traz entre os seus pilares a manutenção da paz, a observância dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento sustentável, que é o tema central desta rede, que nós hoje representamos aqui no Brasil e nos países onde estão localizados os nossos núcleos. Em 9 de dezembro de 1948, houve a aprovação da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio,
E a indagação que eu gostaria de fazer é, embaixadora, todos esses pontos, esses acontecimentos, eles estão correlacionados com o genocídio de Ruanda, né? Vou deixar essa indagação, não precisa ser respondida agora, acredito que no decorrer da sua explanação, certamente alguns pontos virão à tona. Eu vou passar nesse momento a palavra para a Ludmila e pedir por gentileza que ela possa fazer uma breve transversalização sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, como mencionei anteriormente, é um dos pilares das Nações Unidas e tema que vai ser abordado pela embaixadora na sequência. Obrigada, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Eu sou Ludmila Araújo, especialista em ODS, como bem apresentada pela Vanessa, e membro da Rede Internacional de Promotores ODS Brasil. Muitos podem estar se perguntando por que nós estamos tratando dentro de uma agenda de desenvolvimento sustentável, como a agenda ODS, né, a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um encontro para tratar sobre este tema do genocídio de Ruanda. Então, conforme bem exposto por Vanessa, ela falou sobre a Liga das Nações Unidas, que, né, posteriormente se transformou na Organização das Nações Unidas, e todas essas nações unidas, né, elas, com o passar do tempo, elas foram identificando a necessidade de dialogar, de definir, de propor, de planejar ações em diversos campos da sociedade. Dentre eles, também os campos relacionados às questões ambientais. Então, a organização, os países membros da organização, eles sentiram a necessidade de fazer uma agenda compartilhada para que todos os países, todos os membros, todos os estados integrantes, eles pudessem pensar numa agenda conjunta voltada para as questões ambientais. Então, neste momento, eu não vou me adentrar, mas se a gente for buscar desde o histórico, lá da Conferência de Estocolmo, onde foram, né, previstas e iniciadas as primeiras agendas, os primeiros encontros ambientais globais, tivemos a primeira agenda ambiental, que foi a Agenda 21, essa agenda evoluiu para a Agenda ODM, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e no ano de 2015, todas essas evoluções das agendas ambientais, elas foram acompanhando também a evolução das discussões sobre os conceitos de sustentabilidade. Foi compreensível que a sustentabilidade está relacionada não somente com as questões naturais, não somente com os recursos naturais, mas também com as relações sociais, com a sociedade, com o homem, com a presença do homem neste ambiente, que até então era visto como algo exterior. E foi pensada com base na experiência da Agenda 21, da Agenda ODM, foi no ano de 2015, ratificado o compromisso pelos Estados-membros que compõem a ONU, inclusive o Brasil, a propor essa nova Agenda Global do Desenvolvimento Sustentável, com esse viés da sustentabilidade dentro dessas abordagens, do econômico, do social e do ambiental, com diversas outras também competências e habilidades envolvidas. Então, essa nova agenda global, né, da sustentabilidade, ela traz o nome de Agenda 2030 e ela tem 17 objetivos. Então, assim como a gente sabe, quando a gente tem uma agenda, a gente tem que elencar quais são as nossas ações, quais são os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos meios de execução e verificação e acompanhamento. Então, desses 17 objetivos, nós temos vários deles que se transversalizam, na verdade, todos se transversalizam. Os 17 ODS, eles são integrados, indivisíveis e indissociáveis. Então, a gente tem desde a erradicação da pobreza, a questão da água potável, do saneamento. Então, dentro desses 17 ODS, nós vamos ter um ODS estrategicamente definido como ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Então, eu trago um recorte brevemente para que a gente possa entender o porquê deste evento e o porquê disto está relacionado com uma agenda da sustentabilidade. A agenda da ONU, ela pressupõe este ODS 16, que é justamente paz, justiça e instituições eficazes. Ela traz como subtítulo promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, temos uma agenda com alto comprometimento de todos os segmentos da sociedade. É um plano de ação para que todos, direto ou indiretamente, possam estar executando. E aqui, como membro da rede, com a presença da embaixadora e com a presença de todos vocês que estão nos assistindo, estamos aqui para compartilhar, debater e refletir sobre essa temática. E saber, sim, sustentabilidade está relacionada com direitos humanos. Não temos como pensar um desenvolvimento sustentável se não houver justiça e equidade. Dentro desse objetivo 16, nós temos várias metas, são 12 metas, cada meta tem um indicador.
Brevemente, eu vou citar aqui somente 3 dessas metas. 16.1, reduzir significativamente todas as formas de violência. 16.6, desenvolver instituições eficazes e responsáveis. E deixo estrategicamente aqui a meta 16.3 da Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável proposta pela ONU. Promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos e todas. Com essa breve contextualização, espero ter colaborado para que a gente possa sempre compreender a nossa posição na sociedade e que todos os assuntos se transversalizam, inclusive quando falamos sobre direitos humanos e sobre situações vivenciadas como o genocídio de Ruanda e o que podemos fazer para evitar tragédias maiores desse tipo. Agradeço a fala e passo novamente a você, Vanessa, para que possa continuar a condução. Obrigada a todos e todas. Eu passo a palavra para a embaixadora para que possa começar a explanação. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu tenho que agradecer muito o convite. Eu quero agradecer, enfim, foi uma surpresa, né? Foi um colega que intermediou isso e eu estou muito feliz. Queria agradecer aos amigos presentes, vários que estão aqui. Muito obrigada. Muito bom. Eu queria também dizer o seguinte, que o exercício da construção da paz, ele requer tolerância. Então, eu peço que as pessoas tenham tolerância com o meu falar, porque talvez algumas das coisas que eu diga possam ser estranhas aos ouvidos, porque nós temos um ouvido já muito formado quando a gente discute o genocídio de Ruanda. Então, eu acho que é importante a gente aceitar narrativas que são, às vezes, diferentes daquelas com as quais a gente está habituado. Eu vou falar muito pouquinho de ODS 16, as meninas já falaram, a Ludmila. Depois eu vou entrar especificamente no caso de Ruanda e do genocídio, e, por fim, eu vou tecer alguns comentários. Eu vou rapidamente compartilhar minha tela para algumas primeiras apreciações, depois eu volto, retiro o compartilhamento de tela. Deixa eu puxar aqui. Bom, gente, eu não consigo falar de África, e o professor Alexandre, meu amigo, está aqui, sem a gente ter noção do tamanho da África, né? E por que é tão importante falar em paz e segurança, falar nesse ODS 16, quando a gente está olhando para a África? O continente é muito grande, como a gente pode ver, tudo que cabe dentro da África. Então, pensar na situação de construção de paz nesse continente é um desafio para os africanos, mas também para o mundo em geral. E eu gostaria de lembrar que, já entrando no tema, o primeiro conflito que poderia ser, que é chamado, reconhecido como um genocídio no século XX na África, é o genocídio contra a população dos herreiros na Namíbia. Depois disso, existe o genocídio associado ao Holocausto e depois existe o genocídio de Ruanda. É muito difícil a gente pensar no genocídio em Ruanda sem fazer uma vinculação com o que aconteceu na Europa ao longo do século XX e a questão do Holocausto. Quando a gente fala de paz e segurança, e a gente tem aqui um outro conceito, um outro mapa de África, a gente tem que pensar que esse tema é especialmente importante para os africanos, porque a África tem, ao longo da sua história do século, vamos dizer assim, sobretudo nos últimos 500 anos, quando a gente conhece bem a história da presença dos europeus, né? Primeiro chegam para fazer o tráfico, para o começo da exploração, até começar propriamente a colonização no final do século XIX, mas o continente vive experiências de muito conflito. Então, é importante a gente trazer esse debate para a África. Agora, é preciso a gente reconhecer que é exatamente no conflito de Ruanda que a gente tem o ápice de um momento de horror. E eu queria chamar a atenção aqui, para quem não está muito ambientado, Ruanda é só esse pedacinho aqui. E é neste pedacinho aqui que a gente tem um conflito que tem uma dimensão gigantesca. A gente pensa, por exemplo, que no prazo de 100 dias morreram 800 mil pessoas, o que dá cerca de 8 mil pessoas por dia
num ambiente que é este aqui, que é mais ou menos, em termos de território, assemelhado ao tamanho do estado do Alagoas, no Brasil. A gente está falando de uma crise no Brasil da pandemia que morre, em média, a média tem sido 3.000 pessoas. Pois é, em Ruanda, neste pedacinho, 8.000 pessoas morreram durante 100 dias. É um volume brutal. Então, a gente tem que conversar sobre isso. E quando a gente traz a questão do Holocausto e a questão da Alemanha, ou da Europa, né? Mas da questão dos judeus na Europa, é preciso entender que o processo de solução do problema da crise envolvendo os judeus na Alemanha e no conjunto da Europa, esse problema foi resolvido de uma maneira que foi, de certa forma, criar um Estado. O que havia na Europa era um conflito entre Estados. E a decisão foi, vamos criar um Estado e mandar os judeus para esse Estado. Houve a criação do Estado de Israel. Há quem diga que o que a Europa fez foi exportar o problema para o Oriente Médio, que vive até hoje essa situação. Mas o fato é que, na África, se a gente pensar, seja a crise de Ruanda, seja a situação da África do Sul, onde você tinha brancos e negros que tinham que conviver, o problema da convivência ele tem que ser enfrentado. Ele não pode ser, você não pode criar outro Estado. Imagine o tamanho de Ruanda, imagine você criar mais um Estado dentro dele. Então, o que a gente está vendo quando a gente olha Ruanda é um problema geral da África, que está associado com o seu problema pós-colonial. Como é que a África vive o seu problema pós-colonial? E eu gosto muito de olhar para esse tema de Ruanda, porque quando a gente ouve falar de África, o mais comum é a gente falar de conflito étnico. É muito fácil resolver tudo com conflito étnico na África. Você tasca um conflito étnico, você resolveu o problema. Só que o problema é muito mais grave do que esse, é muito mais complexo. O que a gente está discutindo na África, no fundo, e eu vou tratar disso, é essencialmente o nosso tema, o que a gente tem é uma questão de cidadania. Quem pertence a que lugar? Quem é parte de que região? E eu vou falar, nesta minha contribuição aqui nesse debate com vocês, eu vou puxar, sobretudo, o pensamento de um autor ugandense, que é o Mahmoud Mandani, que, para mim, eu considero, enfim, o intelectual mais genial da África no presente, é vivo. Ele trata de vários assuntos, e ele trata também da questão de Ruanda, e eu acho genial. Ele se propõe a olhar o mundo a partir da África, não é o mundo olhando para a África, mas é a África olhando para o mundo. E ele contribui, então, com insights muito interessantes. E o que ele traz para nós, esse debate sobre como é que a gente pode entender a questão das identidades dentro da África. E uma coisa que ele diz é muito comum a gente ouvir falar que o problema da África são as fronteiras construídas pelo colonizador e que são fronteiras muito retas, por isso eu deixei esse mapa aqui. E o que o Mahmoud Mandani diz mais do que as fronteiras externas, o problema da África são as fronteiras internas. Como é que você dividiu para reinar? Este ODS 16, que as meninas já falaram, né, que a Ludmila já falou, eu queria apenas, enfim, ela já apresentou os eixos, os temas, apenas dizer que ele faz parte de um conjunto de uma legislação internacional que também menciona a questão da diversidade cultural, que também menciona essa necessidade de convivência entre diferentes. O que a gente está falando é de uma convivência entre diferentes. A gente tem que pensar uma cultura de paz que possa oferecer a todo mundo condições de uma vida pacífica. E é claro, eu não podia falar de África e da necessidade de paz sem trazer um pouco um roteiro de por que esse tema é tão importante para a África e lembrar 11 vencedores do Prêmio Nobel da Paz que são africanos. É muito interessante que a África esteja dando tanto atenção ao ODS 16.
Eu já mostrei o mapa, já disse como a África vive conflitos. Mas o que talvez a maioria de vocês não saiba, talvez nem a Ludmila saiba, que o ODS 16 ele entra na agenda dos ODS, na Agenda 2030, por forte política das lideranças africanas. Nos objetivos do milênio não havia um componente associado à paz, enquanto que nos ODS existe um componente. Os países africanos estão especialmente convertidos a uma tese de que é preciso construir a paz. Isso já nos mostra uma influência do exterior dentro da África, pois se os africanos estão convencidos de que eles têm que pautar metas, que eles têm que criar indicadores para reconhecer como é que a paz se instala, como é que eles atacam as raízes dos conflitos, a gente já vê que talvez a agenda da paz não seja tão decisiva fora do continente, mas ela é decisiva no continente. Eu queria mencionar aqui, muito rapidamente, aqui a gente tem o Lutuli, que foi o primeiro africano, que foi um líder dentro da África do Sul, era um pacifista. Depois a gente tem aqui o ex-presidente do Egito também, que recebeu a nossa Sadat. Depois a gente tem o Desmond Tutu. Para os alunos que não conhecem, eu recomendo muito que vão saber quem são essas pessoas, né? Mas são todos personalidades africanas que construíram, seja uma vocação pacífica para o continente, quiseram mostrar isso, como trabalharam, por exemplo, na questão de direitos humanos e no ambiente. Nós temos aqui, por exemplo, aqui embaixo, o Atari Makai, o nome dela é difícil, do Quênia, que já morreu, que ela lutava pelo ambiente, como é que a promoção de um ambiente mais saudável, ela construiu, ela propunha, por exemplo, a plantio de árvores, porque ela tinha certeza que a desertificação estava contribuindo para o aumento da violência. Nós temos, então, o Atari Magai, nós temos, por exemplo, aqui a Boe, que é uma liberiana, junto com a primeira presidente, né, que é Ellen Sirleaf, aqui o presidente branco da África do Sul, quando construiu a paz com Nelson Mandela, aqui voou, não era para ter ido. Nós temos aqui o líder que foi secretário-geral, diretor da Agência Atômica Mundial, também egípcio, o Kofi Annan, e aqui embaixo, líderes que foram do quarteto que construíram uma solução de paz para a Tunísia depois da Primavera Árabe. Esses nomes, eles são importantes, era só uma entrada no assunto, e agora a gente vai entrar mais propriamente na questão de Ruanda. Eu queria dar uma ideia para vocês do que é Ruanda, né? Ruanda é um país muito pequeno, como eu disse, é um país que está aqui, nesse pedacinho pequenininho, cercado por países muito maiores e países que têm, por exemplo, essa fronteira toda aqui da República Democrática do Congo, um país extremamente rico. Ruanda é do tamanho de Alagoas, mais ou menos, com uma densidade populacional altíssima, quase 500 habitantes por quilômetro quadrado, uma população essencialmente rural. E o que a gente está vendo recentemente é um grande crescimento do PIB. Bom, eu acho que com isso a gente já situa, eu depois talvez volte esse mapa para a gente falar um pouco do componente regional desse conflito. Mas, neste momento, eu descompatibilizei minha tela e vou aqui, talvez, seguir um pouquinho, estou atenta ao horário. Anda com vocês, e a minha preocupação maior é a seguinte: por que a gente tem que falar de Ruanda do Brasil? Eu podia não estar estudando esse tema, mas para mim é importante. Por quê? A gente tem buscado celebrar a potência negra, a potência africana. E a gente sempre tem dito que os africanos, eles têm agência, a ideia de iniciativa, de fazer. Essa agência africana, ela fica bastante comprometida quando a gente vai pensar num genocídio. Como é que a gente pode pensar numa agenda africana que seja de celebração quando nós temos um grupo, que no caso são os Hutus, né? Para os alunos, o genocídio de Ruanda promoveu um embate entre dois grupos chamados Hutus e Tutsis.
como é que a proposta que eu quero fazer aqui para vocês é que a gente pense nesse conflito como proposta de construção de paz, essa é a nossa agenda, e que a gente se coloque na posição hoje dos Hutus que vivem em Ruanda. Os Hutus são, embora seja difícil, porque hoje os censos em Ruanda não consideram o componente étnico, o fato é que a gente tem uma ideia que 9 entre 10 habitantes são Hutus e apenas 1 é Tutsi. Então, quando você anda na rua, você está falando de pessoas que se olham e que se reconhecem, embora isso tenha sido há quase 30 anos atrás, se reconhecem como assassinos. Como é que a gente vai olhar este caso para tirar esse componente, este peso? E eu lembro que eu falei ao começo para a gente ser tolerante com as minhas falas. Eu estou aqui tentando que a gente reflita sobre a posição do assassino. E isso a gente vai fazer a partir de uma tentativa proposta pelo Mahmoud Mamdani, que é de reconhecer que Tutsis e Hutus são identidades culturais produzidas pelo colonizador. O Mahmoud Mamdani, ele tem muita coisa escrita sobre isso e sobre outros conflitos na África, e o que ele diz é que é preciso a gente olhar com mais atenção para este problema e que a gente precisa reconhecer tudo que entra no conflito. É preciso problematizar. As visões que são visões sobre o continente, não, especificamente sobre o genocídio, são visões construídas, na maioria das vezes, em filmes. A gente vai olhar o conflito em Ruanda a partir de filme, a partir de manchetes jornalísticas e a partir de rótulos que foram atribuídos ao genocídio. Em 2008, veja, 20 ou 14 anos depois do genocídio, a ONU reconheceu que o tema deveria ser tratado como um genocídio contra os Tutsis. Ou seja, você nomeia as vítimas. Se você nomeia as vítimas, você necessariamente infere quem é o perpetrador do crime. Este é um problema muito grande. E o que o Mamdani quer é que a gente olhe sobre isso por uma outra perspectiva. Ele diz que ele nos alerta para onde está a responsabilidade do colonizador, embora ele próprio diga que não é a maior responsabilidade, a gente vai tratar mais disso. Então, eu quero trazer aqui para vocês uma proposta de olhar o conflito pensando como se formaram as identidades de Hutus e Tutsis. Primeiro preciso dizer que eles fazem parte da mesma comunidade cultural. Hutus e Tutsis falam a mesma língua, professam o mesmo tipo de religião, vivem no mesmo território. Historicamente, eles vêm dentro da mesma história. Porém, historicamente, o que os belgas, antes os alemães, mas sobretudo os belgas, fizeram, né? Porque, como a Vanessa falou, os alemães perderam Ruanda e foram os belgas que assumiram. Quando os belgas se instalaram, quando o colonizador se instalou, ele criou identidades para esses grupos no melhor interesse de dividir para reinar, que eu estou simplificando um pouco, mas isto é. Então, o Mahmoud Mamdani, ele cria categorias que mostram isso muito bem para a gente. O que ele diz? Ele mostra isso, enfim, longamente, mas aqui eu vou resumir, que quando os belgas instalam-se em Ruanda, eles criam um grupo, que no caso são os Tutsis, e eles definem que esses Tutsis não são parte da realidade de Ruanda. Eles desenvolvem uma teoria pela qual os Tutsis são estrangeiros vindo de fora para aquele território. E o que ele defende, então, ao longo dessa explicação, o Mamdani, é que os belgas foram responsáveis por construir uma raça onde não havia uma raça. A
visão que o Mandani faz para todo o conjunto da Europa é que havia os brancos, ou os colonizadores, os settlers, que ele chama, e os nativos, ou seja, os nativos, aqueles que são do território. O que se fez em Ruanda foi construir para os Tutsis uma imagem, uma construção política, né, uma identidade política, que deu aos Tutsis a noção de que eles eram brancos de peles pretas. Portanto, eles não eram nativos, eles construíram uma raça. E isso é muito importante porque o Mandani ele observa, e eu concordo inteiramente, que os casos de genocídio são casos em que o perpetrador ele vai contra uma raça. O que o Mandani diz é, quando há um conflito étnico, você tem massacres, mas você não tem o extermínio de uma raça. A ideia do extermínio de uma raça a ideia do extermínio que está vinculado ao genocídio, ele é necessariamente voltado para uma raça. Então, o que o Mandani chama atenção, e eu acho isso muito importante, como é que a gente construiu essa versão de dois grupos que são chamados etnias, mas que o Mandani mostra é que, de fato, eles não são etnias, eles foram construídos como uma raça e um grupo nativo. Então, para os Hutus, historicamente, no processo da história de formação do Estado ruandense, os Hutus foram sempre a maioria que, no momento da independência, assumiram o poder. E todo o regime de privilégios econômicos, políticos, que tinham sido atribuídos aos Tutsis, porque os Tutsis eram considerados na categoria de, enfim, privilegiados, né? O Mandani chama isso de citizens, mas o que ele está dizendo? Esses daqui, o Mandani ele diz, os Tutsis, eles foram reconhecidos como aqueles que não faziam parte do território, porque foi assim ensinado durante o projeto colonial. Então, quando Ruanda se torna independente, é claro que foi a maioria que assumiu o poder. E é essa maioria que passa a conviver com essa história. E aí o Mandani faz a grande crítica, ele fala, o maior problema não foi a construção colonial, o maior problema foi o projeto nacionalista que se seguiu à independência não ter conseguido superar essa diferença construída, essa polarização política construída durante o período colonial. Enfim, a essência do argumento que a gente está vendo aqui é como é que foi possível, em cima de um processo colonial, você dividir membros de um mesmo grupo cultural. E o Mandani ele observa, e é verdade, comunidades culturais elas podem estar espalhadas em qualquer lugar do mundo. Nós temos brasileiros que estão em outros lugares e são parte do Brasil, a gente entende como uma comunidade cultural. Mas uma comunidade política ela está necessariamente vinculada a um território. Então, ele também aborda como é que o processo de expulsão dos brancos e da fixação no território também expulsou os Tutsis da região. E aí, então, nós entramos no componente regional do conflito, porque os Tutsis que escapam desse processo, e eu estou acelerando muito a história, e vocês viram como que a região é altamente porosa, né? Ruanda é um país muito pequenininho, cercado por outros países. As comunidades Tutsis, elas já estavam, inclusive antes da independência, fora de Ruanda. Com a independência e o poder Hutu, isso se cristalizou do ponto de vista de território. E aí, posteriormente, nós temos uma situação que se agrava muito, que é quando o governo de Uganda, que é um país vizinho, retira cidadania a quem não é nativo de Uganda. Então, nós temos um fato de os Tutsis serem um povo sem terra, um povo que não está
privilegiado com uma cidadania vinculada ao território de Ruanda e que perde a sua cidadania em Uganda. E aí nós temos a história do começo das invasões, né, dos ataques militares a partir de Uganda para dentro de Ruanda, que é o famoso grupo militar liderado pelo atual presidente de Ruanda, que é o Paul Kagame. É muito delicado a gente estabelecer quem é o responsável por quem. E tem um livro do Mandani, que é o que trata principalmente de Ruanda, que eu acho que tem um título genial, né? O título se chama Quando as Vítimas se Tornam Assassinos. Então, veja que há um processo histórico que vitimou os Hutus e criou privilégios para os Tutsis. Esse é um processo colonial. O processo de independência fez com que a maioria Hutu, que entendia haver uma raça estranha, que eram os Tutsis, que esses perdessem o seu espaço dentro do território. Eles se tornaram uma minoria. E o jogo político dentro de Ruanda passou a ser um jogo de reforço dessa presença Hutu. Porém, com instabilidade. E essa instabilidade foi o componente que o mundo externo talvez não tenha sabido gerir propriamente. Há um componente externo que foi a tentativa de construir uma solução. E é muito importante a gente pensar que isso acontece na década de 90. A Guerra Fria acaba, né, em 89, 90, 91. O equilíbrio que a gente tinha na África, que era um equilíbrio construído muito em função de uma polarização União Soviética e Estados Unidos, a partir de 90, de 91, nós temos um processo de promoção de soluções unilaterais. E o caso de Ruanda é um caso clássico de unilateralismo. As posições apresentadas pelos Estados Unidos e os seus aliados, no caso a França, acabaram sendo decisivas para a construção, para a determinação do desenvolvimento da situação em Ruanda. Houve uma tentativa em 92, quando as tropas militares formadas por Tutsis, que estavam em Uganda, começam a atacar Ruanda, a gente pensa assim, gente, mas um monte de gente louca, né? Se eles são minorias, como é que eles vão atacar um outro país? É evidente que eles vão perder, parece óbvio. Acontece que quando os Tutsis começam a sua movimentação militar com o Paul Kagame, é preciso pensar que o Paul Kagame tinha uma vinculação muito forte com os Estados Unidos. O Paul Kagame ele tinha sido treinado nos Estados Unidos e ele tinha o endosso da liderança ugandense, de Uganda, que estava querendo expatriar esses Tutsis que não eram de lá. É muito complexo? Mas o fato é que a gente vê nos filmes que o Conselho de Segurança da ONU não quis, foi muito lento em tentar promover uma solução em Ruanda. De fato, não havia interesse em promover um envolvimento, não é que não quisesse uma solução, não queriam um envolvimento. E aí foi como que uma liberdade para que os Tutsis atacassem Ruanda. Então, vejam só, o que é a vítima tem um componente muito forte na construção de uma guerra civil. Então, antes de um genocídio, o que houve foi uma guerra civil, e essa guerra civil não encontrou uma solução com apoio internacional. Os africanos tentaram, houve uma tentativa de paz, que foi a Conferência de Arusha, mas que desandou. Desandou porque os principais agentes desse genocídio ficaram fora da negociação. Tanto os Tutsis, que estavam fora de Ruanda, como os Hutus radicais. Então, a proposta de solução ela não foi integrada,
ela não pensou o contexto regional e ela fracassou. E quando, então, inicia-se a construção, é preciso lembrar para quem, enfim, para quem não sabe, os alunos que estão aí, um presidente de Ruanda e presidente do Burundi, que são dois países gêmeos que estão ali, que têm problemas muito semelhantes, houve um ataque, o avião caiu, não se sabe quem foi, e o presidente morreu. E os hutus radicais mataram o primeiro-ministro, que era um moderado. E, a partir daí, se começa um grande morticínio. Quando se fala da questão de Ruanda, costuma-se dizer é uma questão étnica, uma rivalidade étnica, que a gente já viu que não é, porque são membros de uma mesma formação cultural. Isso é fruto de uma alta densidade, uma questão econômica, também não é exclusivamente isso. Isto é uma responsabilidade de algumas pessoas que nutriram essa consciência do genocídio. E aí, quando eu falei no início da nossa conversa sobre os números da morte, o que já nos choca muito, tem um outro componente que, quando a gente combina essa análise de Ruanda com a análise do Holocausto, é ainda mais dramático, que tem a ver com, no Holocausto, as mortes eram essencialmente executadas em câmaras de gás ou por pessoas específicas. No caso de Ruanda, foi toda uma comunidade. Foi um envolvimento de pessoas do dia a dia. E aí nós começamos a entrar nos componentes mais decisivos dessa nossa fala. Porque, lembre-se, no começo eu falei, como é que a gente olha os Hutus? Os Hutus mataram, isso todo mundo sabe, né? Mataram os Tutsis na rua, o vizinho, a mulher, o cooperante, tudo isso. Mas o que a gente está vendo aqui é que é preciso pensar como essa politização em torno dessas identidades, ela construiu uma realidade cujos efeitos não se dissiparam no período pós-colonial. E, pelo contrário, ele forjou o genocídio. E esse genocídio, ele é construído, então, na ideia de uma raça que produz um inimigo. Então, é como se os Tutsis, a construção foi, os Hutus veem os Tutsis como uma raça que é possível exterminar, porque eles são o inimigo. Se eles não exterminarem, eles serão exterminados. Havia um ataque a partir de Uganda e havia um apoio internacional, né? Os Tutsis eram quase como os proxies americanos. Então, o que a gente vê é que o genocídio de Ruanda, ele não foi um projeto do Estado, ele foi um projeto da sociedade. Isso é muito triste. Quando você põe milhares de pessoas matando mais outras milhares de pessoas, é porque este projeto era um projeto social. E isso é importante que a gente reconheça para pensar o quanto dentro de nós, seres humanos, pensar quanto esses Hutus que viviam ali, quanto eles foram manipulados historicamente para acreditar que havia um oponente, um inimigo, numa outra raça. Mas Ruanda ele é definitivamente o epicentro deste conflito regional. E o que a gente tem observado é que, quando o genocídio acaba quando a força militar Tutsi ocupa Kigali, a capital, e com a ajuda dos franceses, eles conseguem acabar com os conflitos na rua, porque eram conflitos de rua. Então, a partir desse momento, os Tutsis se instalam no poder. Houve uma derrota. Eu já disse que isso é uma guerra civil que se converte num genocídio. E o que a gente, então, observa é que
nesta anatomia deste conflito, né, a colonização, ela não é a causa, ela é um componente necessário, mas a responsabilidade disso está no processo pós-colonial. Como é que no processo pós-colonial não se resolveu um problema do período colonial? E isso é importante para a gente olhar os conflitos que acontecem hoje na África. Lembre-se, no começo eu disse que para o Mandani o problema não são as fronteiras deixadas pelo colonizador, as fronteiras externas, mas são as fronteiras internas dentro dos vários países. E depois a gente vai olhar a situação de Darfur, a gente vai olhar a própria situação da África do Sul, e a gente vê quanto as identidades forjadas no período colonial, até hoje, elas pautam o conflito. Então, quando a gente começa a falar, e aí eu já vou deixando o conflito, e já vou entrando num processo de como é que a gente constrói, quais são os dilemas associados a isso, né? A gente tem que pensar que essa solução do caso de Ruanda, ela foi uma solução moldada no padrão do Holocausto. Da mesma forma como houve um tribunal de Nuremberg, houve um tribunal internacional para os crimes de Ruanda. Da mesma forma como você pensa na promoção da democracia em países onde há diferenças no mundo, a gente vai pensar para o problema da democracia dentro de Ruanda e a gente vai pensar assim, como uma minoria vai poder gerir democraticamente uma maioria? Então, a gente tem uma democracia despótica. É como se houvesse um despotismo por parte dos Tutsis que se impõe sobre a maioria da população. Isso faz com que a gente possa pensar a ideia de quanto a incorporação de conceitos ocidentais pode servir no ambiente africano. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra que direitos humanos são, e a própria direitos políticos, nesse caso, a democracia, mas os direitos humanos, sobretudo, são conceitos universais. Como é que você transporta esses direitos, que são direitos de uma sociedade civil avançada, que são as sociedades ocidentais, para sociedades onde você tem minorias vulneráveis? Essas minorias vulneráveis, elas podem ser objeto de um genocídio em função do que é construído. Gente, é muito complicado, não é? Eu não estou aqui para trazer solução para ninguém. Eu estou aqui para problematizar o conflito de Ruanda e que a gente perceber que as soluções que são trazidas de fora, elas têm muito problema, assim como, às vezes, construir internamente as nossas soluções. No caso de Ruanda, e eu acho que esse é um tema muito importante, é a gente discutir a questão da justiça. Como é que você vai fazer justiça quando as vítimas de um processo histórico e quando as potenciais vítimas de uma invasão estrangeira resolvem massacrar aqueles que eles historicamente reconheceram como uma ameaça para eles? Bom, a demanda por justiça é um tema que tem sido discutido no mundo inteiro, né, em vários conflitos. E essa demanda por justiça, ela tem sido muito associada a uma justiça criminal. O criminoso, a pessoa que é reconhecida como criminoso, ela tem uma punição. Pois bem, no caso de Ruanda, nós temos milhares, uma inteira população, talvez milhões de ruandeses que produziram aquele ambiente. Então, o que o Mahmoud Mandani diz, e que eu acho, por isso que eu gosto tanto do trabalho dele, ele reverte a noção de justiça. Ele propõe uma outra justiça. Então, ele, em certa medida, ele critica a justiça produzida nos tribunais, que foi o Tribunal de Ruanda.
ele propõe uma justiça não criminal, mas uma justiça política, porque ele diz que estes processos, e aí ele alarga para várias questões na África, são ciclos de violência que estão sendo construídas. Você pode mandar o perpetrador para a cadeia, você pode fazê-lo ser punido pelo seu crime, mas a sociedade que participou daquele processo, ela não pode toda ela ser punida, toda ela ser mandada para a cadeia ou ser morta. Então, nós temos um processo de justiça que pode parecer como uma vingança, mas é um processo de justiça que cria novas possibilidades de violência. Então, quando a gente está falando de ODS 16 e quando a gente está falando da importância disso para o continente africano, a gente está pensando como construir soluções políticas no continente africano. E essas soluções políticas, elas têm que evitar que a vítima de ontem passe a ser o perpetrador de hoje, e assim por diante. É muito importante a gente ter isso em mente e olhar do presente para o futuro. É preciso entender o passado, é preciso problematizar esse passado, mas é impossível a gente não pensar em como construir soluções para o futuro. E eu já estou quase chegando ao final, para depois a gente poder deixar para alguma questão, acho que eu vou ter cumprido os meus 40 minutos. A título de conclusão, eu queria deixar alguns comentários. O primeiro, que a gente olha o conflito de Ruanda como necessariamente um conflito regional, e a decisão tem que ser uma decisão política regional. Uma solução política, ela não é a da justiça criminal, ela é uma justiça política. Vocês vejam aqui, quando eu chamei a atenção que em 2008 a ONU consagrou o termo do genocídio ser um genocídio contra os Tutsis. Você veja que a comunidade internacional chancelou uma leitura que não contribui para a solução política do problema. Porque você sinaliza quem foram as vítimas, e as vítimas vão continuar historicamente apresentando-se como vítimas. E agora, de novo, eu volto a pedir tolerância, com as minhas palavras. Associação com a questão do Holocausto. Os israelenses e os judeus em geral têm feito uma política muito incisiva de promoção da lembrança do genocídio de Ruanda. Há uma forte assimilação e, por exemplo, filmes feitos sobre o genocídio de Ruanda, financiados por capitais israelenses e, sobretudo, judeus. Então, vejam só, é uma construção de uma justiça que ela é muito pouco política. Então, se a gente pensar que, no caso de Israel, eu não estou diminuindo os horrores do genocídio, eu estou pedindo novamente tolerância. Mas vejam que é preciso construir justiça política. E essa justiça política vai tentar desconstruir, no caso de Ruanda, essas identidades forjadas. O processo de construção da paz em Ruanda passa necessariamente por um processo de desconstrução da memória forjada pelo processo colonizador. Então, veja só, nós não estamos aqui, eu não estou propondo que a gente reduza valores consagrados internacionalmente e universalmente, mas eu estou apenas dizendo, como o próprio Mandani diz, vamos olhar o mundo a partir da África, e não a África a partir do mundo. Vamos pensar quais são as conexões que os africanos têm que resolver para produzir uma justiça dentro do seu continente, a fim de que as vítimas não apenas mudem de lado, e o que seja uma hora uma vítima e outra hora um perpetrador. Para realmente terminar, eu vou dizer que em Ruanda eles estão tentando usar a educação como um instrumento de construção de novas identidades. A gente sabe quanto é isso importante. A educação é um processo que forja novas instituições, novas ideias. Mas o que também a gente sabe, eu fui ler um estudo de 2019, que esses programas de educação para a paz em Ruanda têm falhado. Por quê? Porque o próprio acesso a esses programas ele está sendo
viabilizado a partir de uma hierarquia étnica. Então, ele não está sendo realmente espalhado por todo o conjunto da população. Ou seja, a gente continua com um problema muito sério em Ruanda. Eu queria apenas, para concluir, dizer que o Mahmoud Mamdani ele chama atenção para um outro ponto que é muito importante. A paz não se constrói a partir de intervenções humanitárias. No caso de Ruanda, o unilateralismo ele não permitiu nenhuma intervenção humanitária, não foi isso. Mas ele produziu a situação que nós temos lá ainda hoje. Mas a intervenção humanitária ela tende a ser construída sobre a descrição de atrocidades. Você descreve a pior realidade possível e aí você projeta uma intervenção externa. Essa é a realidade da África. Você vê com muita frequência uma proposta de entrar como intervenção humanitária. Essa intervenção humanitária, ela repete a história do colonialismo, onde você tinha uma barbárie e você precisava entrar com o fardo do homem branco. É preciso pacificar este local. Então, ele chama a nossa atenção para este problema e que a gente reconheça os riscos associados às propostas centradas no princípio humanitário. Depois de eu dizer tudo isso, de eu sublinhar a importância da gente descolonizar essas narrativas sobre as guerras e os conflitos na África, eu tenho que terminar puxando para o Brasil hoje. Hoje a gente fala de um genocídio no Brasil. Eu acho que uma reflexão sobre tudo que eu falei nos permite, talvez, pensar melhor o quanto a gente usa os conceitos, o quanto a gente pensa o que é, de fato, um genocídio, e quanto a gente está construindo para uma solução política de problemas que hoje estão participando da nossa realidade brasileira. Então, eu acho que quando a gente olha a história, e a proposta do Mamdani, a partir da África, olhar o mundo, eu acho que a gente pode olhar o ambiente africano e pensar como isso se reflete no Brasil. É claro que a gente tem que guardar muitas as proporções, mas eu acho que quando eu fui retomar esse assunto, estudar de novo esse assunto, no momento do Brasil, eu confesso que eu fiquei com uma angústia no meu peito. Todas as vezes que eu dou like para dizer que o Brasil tem um genocida e tal, eu comecei a pensar bem, né? Como é que a gente está construindo uma realidade de intolerância e como é que a gente pode reverter esse processo de intolerância sob pena da gente chegar a uma situação muito mais difícil. Gente, é isso. Muito obrigada. Desculpe, o tema é muito complexo, muito difícil, e eu tinha 40 minutos que eu, mais ou menos, tentei usar para essa fala. Obrigada. É isso, embaixadora, nós é que agradecemos pelas palavras e realmente, assim, deixam muitos questionamentos e eu acho que é bem interessante e rico, porque a partir daí a gente pode começar a pesquisar, a ler e a ver a partir de outros olhares, né, como a senhora mesma mencionou. Nós temos aqui alguns comentários no chat e eu gostaria até de unir eu tenho duas perguntas, quem tiver perguntas, questionamentos, por gentileza, pode colocar no chat. E aí, enquanto a senhora estava mencionando, eu fiquei pensando na Comissão da Verdade e Conciliação, que teve a liderança do Desmond Tutu, né, que a senhora trouxe no início da apresentação, Prêmio Nobel da Paz, e aqui no chat, algumas pessoas comentam o seguinte, deixa-me só voltar aqui um pouquinho. O Alexandre dos Santos diz, uma das soluções políticas que o governo do Ruanda encontrou foi resgatar um instrumento de resolução de conflito, as gacacas, que foi importante como uma espécie de justiça comunal paralela e com o objetivo de construir tolerância, como lembra a embaixadora Irene. As gacacas foram importantes para se chegar a um perdão social através de reconhecimento de cripta, acho que é isso, né? Do pedido de perdão e de reintegração dessas pessoas nas forças locais. A senhora poderia comentar? Tem um outro comentário referente a esse assunto, né, que diz que gostaria de agradecer pela sua fala, e quanto à questão, gostaria de saber a sua opinião sobre os tribunais de Gacaca no processo de justiça em Ruanda. Vejam só, as tentativas de promoção de justiça com base em tribunais de conciliação, né, a gente teve
no Chile, depois a gente teve na África do Sul, eu estava na África do Sul. Deixa eu contar, por exemplo, no caso da África do Sul, uma história muito interessante, né? Quando a gente fala da justiça política e da justiça criminal, quando a gente busca identificar os responsáveis, né? No caso da África do Sul, eu estava lá e eu me lembro que quando foi entrevistar, quando o Frédéric de Klerk, que era o presidente do país, foi chamado a falar, ele tentava explicar a construção e falar da construção do processo do apartheid, do estado do apartheid. E as perguntas que eram dirigidas a ele eram perguntas: mas o senhor mandou matar? Mas o senhor ordenou isso? Ou seja, você personificava. E essa personificação é que talvez não seja a produção de soluções de longo prazo. No que diz respeito à justiça comunal, ela é muito importante, ela é muito necessária, porque ela viabiliza mecanismos de solução que são tradicionais daquelas sociedades. Agora, quanto desses mecanismos eles foram incorporados na narrativa sobre o conflito? Eu acho que essa narrativa sobre o conflito, e o que a gente vê, que eu fui pegar esse estudo de 2019, é que dentro de Ruanda, a gente ainda não consegue fazer uma revisão dessa narrativa. E nós temos o caso do Paul Kagame, por exemplo, todo mundo fala do desenvolvimento de Ruanda, mas todo mundo fala que é um país não democrático. Aí a gente pergunta, bom, como é que você vai fazer uma democracia com 10% da população apenas? Então, as soluções nativas, os tribunais de reconciliação foram a solução necessária. Mas olha que a gente, quando está olhando do mundo para fora, eu acho que a gente seleciona muito mais essa narrativa do confronto étnico, e era isso que eu busquei aqui terminar, enfim, propor uma revisão deste conceito em que fala na África os conflitos étnicos. É só essa a minha tentativa. Então, eu acho que são muito positivas essas tentativas de criar um ambiente de reconciliação, e essa reconciliação é necessária. O fato as pessoas vivem já lá, mas apenas existe um conflito regional que ainda produz problemas muito sérios, por exemplo, na República Democrática do Congo, no próprio Burundi e, em certa medida, em Uganda. Obrigada, embaixadora. Eu vou aproveitar aqui para poder fazer uma outra pergunta. A senhora mencionou sobre o Holocausto e eu queria perguntar sobre um conceito que foi cunhado pela Hannah Arendt, né? A banalidade do mal. Eu queria perguntar se a senhora acredita que nós podemos entender o genocídio de Ruanda por meio desse conceito também, ou seja, a racionalização da banalidade, de certo modo, uma obediência cega em que, em algumas ocasiões, talvez tenha sido instrumentalizado. No caso do Holocausto, vejo muito como uma violência institucional. A senhora mencionou que no genocídio de Ruanda, esse centro estava muito mais pautado na sociedade. Nós podemos observar, por exemplo, quando ela diz o seguinte: a banalidade ela é produzida por homens e ela se manifesta onde encontra espaço institucional para isso ou não. Podemos, não podemos? Qual a sua opinião sobre esse aspecto? Inclusive porque, por exemplo, se a gente conseguir fazer uma comparação, no Holocausto, né, existiam as tatuagens, né, nos judeus. No genocídio, existiam as especificações nas identidades, né, étnicas de cada um, né, dos Hutus ou dos Tutsi. Essa é a pergunta. Veja só, a minha tendência é sempre não usar padrões conceituais construídos no Ocidente para realidades que a gente verifica no continente africano. É mais para mostrar as diferenças do que as semelhanças. Então, eu acho que a reflexão da Hannah Arendt ela é feita a partir de uma realidade que não leva em conta este momento muito recente da construção das identidades, porque, claro, que judeus também têm identidade, mas o processo colonial em Ruanda e na África é bastante mais recente. Então, é claro que os conceitos têm validade, mas é preciso a gente escapar deles e olhar no geral dos temas da África, a gente tem que evitar isso.
E é como eu disse, você próprio sublinhou, o Holocausto é um projeto de Estado. Isso. Se cria depois uma nação. No caso da... E você pensa que os alemães depois eles pagaram tiveram que responder por isso, mas a sociedade alemã como um todo ficou ali unida, em torno de se livrar da sua culpa, fazendo esse processo. No caso de Ruanda, você não tem isso. É bastante diferente, porque você fica na convivência diária. Você não mandou os Hutus para fora, os Tutsis para fora. Então, eu acho muito complicado a gente não pensar essa especificidade para não simplificar o problema. O problema não é igual, ele tem suas características e a gente tem que olhar soluções africanas. Eu acho que o que eu mencionei, a gente tem fronteiras construídas internamente que justificam e explicam uma série de outros conflitos que a gente vê na África. Então, como é que... E veja só, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fui 2 vezes a Ruanda, fui aos Grandes Lagos, porque eu trabalhei no Conselho de Segurança da ONU. Então, eu assisti muito de perto as discussões sobre esse problema. Eu estava na ONU entre 2004 e 2005, portanto, 10 anos depois e a crise, nós fomos lá. Essa intervenção internacional, reforçada por um padrão de entendimento muito construído em cima de uma justiça criminal, ele não augura bem para o futuro. Ok, obrigada. Ele mantém um nível de tensão que não é uma construção de uma situação de paz. Por isso, os africanos estão trabalhando isso. Né? No começo, eu falei, a importância, no começo da nossa fala, eu perguntei por que você tinha escolhido Ruanda. Porque é muito interessante ver como é que a proposta de uma construção de paz dentro do continente africano, ela faz sentido, e o caso de Ruanda vamos dizer assim, paradigmático. Ok. Nós temos uma outra pergunta aqui do José Maria Souza Júnior, que fala: como coadunar o conceito de justiça política com o conceito de justiça criminal, sobretudo na questão brasileira, na qual a via justiça ou do judiciário tem sido vista como uma forma de passar o país a limpo nos últimos anos? Eu própria puxei Brasil, né? Então eu não posso escapar agora. Quando eu estava pensando sobre esse assunto, a gente pensa assim, quanto dos processos, e eu mexo muito, por exemplo, com a questão, estudo muito a questão racial, e a gente tem agora a questão racial nos Estados Unidos, as mortes dos policiais. Veja que a justiça criminal, o que ela faz? Ela vai buscar quem é o responsável pelo assassinato do George Floyd. Só que a construção do processo político de pacificação entre a comunidade negra e a comunidade dos policiais dos Estados Unidos, ela não vai passar pela justiça criminal, ela vai participar por um processo político de construção de diálogos e de, enfim, prêmios, algum tipo de retribuição às sociedades penalizadas, né? Aos grupos que são vítima. No caso do Brasil, eu acho que quando eu puxei o assunto para o Brasil, eu pensei exatamente isso. Nós estamos caminhando um processo de polarização em que a gente está perdendo, e eu falo isso sobretudo para os jovens alunos, né? Vejam só, polarizar é fácil. Encontrar mecanismos de diálogo é o que é difícil. E é isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente pensa que a justiça criminal é a solução, a gente está errado na nossa premissa. O que não quer dizer que a gente não vá fazer a justiça criminal, mas a gente não pode se iludir que essa justiça criminal será a solução para o problema. Ela poderá ser paliativa em um determinado momento. Eu fiz direito, estudei, enfim, a punição tem um efeito exemplar, mas os morticínios que a gente vê, por exemplo, de populações negras hoje em dia no Brasil, os próprios números de populações que estão sendo afetadas pela pandemia no Brasil nos permite pensar essa modalidade de justiça mais do que uma mera identificação de quem é o responsável individual. Existe um processo coletivo, e existe nessa justiça redistributiva, acho que é assim que chama, eu tenho uma história no Canadá, acho que são sociedades indígenas no Canadá,
em que quando uma pessoa comete um crime, toda a comunidade paga ao mesmo tempo, porque a comunidade entende que aquele indivíduo que cometeu o crime, ele cometeu porque ele não foi capaz de, dentro do ambiente social que ele, do qual ele fazia parte, esse ambiente não conseguiu dar a ele condições dele se pautar e pautar seu comportamento judiciosamente. Então, a justiça redistributiva, ela repensa isso, ele é uma forma de você pensar não a justiça criminal, pune-se o infrator, mas vamos pensar isso num contexto mais amplo. E no caso de Ruanda, era só entender por que esta justiça política ela tem que ser feita. Porque o mundo diz, é uma questão de etnias. Não, não é. A gente já viu isso, tá? Okay. Acho que respondi, professor Zé Maria, espero ter respondido. Respondeu, professor. Por gentileza, qualquer coisa pode escrever no chat. Sim. A Beatriz Sarmento pergunta, no caso do genocídio armênio, que é pouco falado, a falta de um reconhecimento político por parte da comunidade internacional dos crimes do Império Otomano é causa de conflitos ainda hoje. A senhora acha que uma das soluções seriam semelhantes com o genocídio de Ruanda? Olha, eu não vou opinar, porque eu conheço muito pouco da situação, e se eu levar o meu princípio a essência, eu não vou tentar exportar o caso de Ruanda para outro país, né? Então, eu vou pedir desculpa, mas eu não me vejo em condições de comentar a questão do genocídio da Armênia. Da Armênia, ok. E é um exercício, né? A gente mudar essa forma de pensamento que vem sendo arraigada, né? Ao longo do processo educacional. Tem toda a razão. Tem uma questão que a gente sempre fala, né? A ideia de one fits all, quer dizer, uma solução cabe para todo mundo, né? Ela não existe, ela é falsa, ela é preguiçosa. Você tem que reconhecer o contexto. Na essência, o que o Mahmoud Mamdani fala e o que ele recomenda é que a gente olhe esse contexto que produz o fato. Então, eu não conheço o contexto da Armênia para poder opinar. E muitas vezes não respeita as especificidades, né, de cada cultura, de cada localidade. Nós temos uma outra pergunta aqui. Como a senhora enxerga a manutenção do poder do presidente Paul Kagame e a recente prisão eu não sei se eu vou saber pronunciar direito, do Paul Rusesabagina, é isso mesmo? Não sei se é o nome, falar é difícil. Falo isso porque tenho lido bastante sobre possíveis perseguições do governo ruandês a ativistas e opositores. Ela se refere aqui que é o ex-gerente do hotel de Ruanda. Ficou conhecido pelo filme. A situação que a gente tem hoje em Ruanda, quando a gente fala dos ODS, a gente fala de indicadores, né? Ruanda, inclusive, está numa posição, e vários países africanos, por exemplo, na última apresentação de relatórios voluntários, 18 países africanos apresentaram, falando sobre o ODS 16. Eles estão medindo nas suas várias metas. Ruanda está acima da média africana. Mas um dos problemas mais graves de Ruanda são as liberdades políticas e, sobretudo, a liberdade de imprensa. Então, a gente sabe. Agora, se a gente reconhece que existe esse problema, é preciso entender por que ele existe. Uma sociedade que abra para o dissenso vai voltar a construir um ambiente de crise. Se você não resolveu a causa, e se essas identidades ainda, se o contexto não é um contexto de pacificação, eu acho que o que a gente está vendo em Ruanda, a possibilidade de uma abertura democrática, sem ter tratado a questão da causa do genocídio, pode produzir um novo genocídio. Ou um novo massacre. A verdade é que eu ia fazer essa mesma pergunta. E, assim, algo que me chama atenção, por exemplo, no atual presidente, né, é que ele era o representante da frente, né, ruandesa. Acho que posso dizer isso. Mas, né, e hoje é o presidente. Ele é o líder militar que trouxe as tropas Tutsi de Uganda para dentro de Ruanda. Exato, e aí recordo-me que ele também fez parte do movimento de libertação com o então presidente de Uganda, hoje, o Museveni,
que também tem um regime ditatorial fortíssimo, assim, eu diria que impressionante, sabe, assim, eu vejo algumas cenas, como mencionei para a senhora no início do nosso diálogo, algumas cenas que compartilho com alguns, né, amigos que tenho no país, e eu fico realmente, assim, bem apreensiva com o que vejo, e por coincidência também, esse mesmo movimento de frente de libertação que o Museveni estava à frente, era apoiado pelo Gaddafi, na Líbia, que também era um outro regime ditatorial. Então, eu fico tentando entender como se instauram processos democráticos quando se tem um histórico nesse, sabe, uma trajetória que reflete, né, padrões ditatoriais de regimes. Bom, se a gente pensar que a situação na Líbia se converteu numa crise muito maior depois da saída do Gaddafi, isso ainda complica ainda mais a situação, né? Então, eu acho que eu em algum momento da minha fala, eu mencionei que a aplicação de modelos democráticos na África, que vivem essa história tão recente ainda do processo colonial, então, existe um legado pós-colonial na África que talvez torne impossível uma aplicação plena dos processos democráticos. Veja que vários países já conseguiram fazer isso. Eu, por exemplo, fui embaixador em Gana, e em Gana houve 4 eleições, acho que já agora foi a última, foi quinta, com troca de poder pacífico. Agora, ainda existe uma forte vinculação de grupos étnicos a partidos. A gente não pode esquecer que houve uma distribuição de benefícios e de privilégios ao longo do processo colonial que faz com que a própria relação desses grupos políticos com o Estado faça com que a luta política, com a máquina pública, faça com que a luta política repita esse momento colonial. É muito difícil? Eu não tenho solução? Não tenho solução, é muito difícil, é o que eles estão buscando. Então, os países que estão construindo soluções mais ou menos democráticas, eles têm que conviver com essa solução política. E uma solução política não é necessariamente uma solução democrática. Então, será que o Kagame está oferecendo a solução política? Se ao longo do seu processo histórico ele conseguir deixar o governo com uma sociedade mais, vamos dizer, uma sociedade pacificada e uma comunidade integrada, ele terá feito um bom processo de gestão política. E será preciso reduzir as tentativas de comprometer esse esforço. Agora, é preciso ver se ele de fato está construindo. Uma fotografia que mostre um ataque a uma liderança política pode não ser a melhor solução. Era preciso a gente discutir como é que estão sendo os processos, como é que a oposição está se manifestando e qual é a proposta que ela está levando e se ela entende o espaço que ela tem. Porque um dos problemas, a oposição, ela tem que entender como é que ela pode participar desse processo político. Se ela for radicalizar ou se ela vai tentar, é muito difícil. E aí, no caso, seria por meio do diálogo, por meio da tolerância, entendendo quais mecanismos e que modo eles essa oposição conseguiria abrir um espaço de participatividade. E nós que estamos fora, nós que estamos discutindo o problema, a gente tem que complexizar, a gente tem que contextualizar para a gente não repetir narrativas. Porque o que a gente vem fazendo ao longo de 30 anos do conflito de Ruanda, a gente vem repetindo uma narrativa que opõe Hutus e Tutsis como se fossem 2 entidades étnicas e que este mesmo conflito étnico se mantém em outros países da África, tirando completamente do contexto, tirando essa referência histórica, política. Ok, obrigada. Agora, eu gostaria de fazer... Nós estamos aqui próximo das 9 horas, já passou bastante do tempo. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta que aí traz um outro contexto. A senhora acredita que houve, durante o conflito, um estereótipo de gênero que foi arraigado, por exemplo, quando se especificava que qualquer vou usar esse termo mesmo depois do nosso diálogo, mas só para poder me fazer entender melhor.
qualquer um dos lados estivesse casado com uma pessoa, uma mulher, né, que fosse de um lado supostamente oposto. E aí, hoje nós vemos, por exemplo, que Ruanda é um dos países com o maior número de participação feminina em, né, espaços, eu não sei se posso chamar, em espaços de tomada de decisão tão livre, mas supostamente deveria ser, né, pela função que as mulheres executam. Eu acho que a morte de mulheres casadas com os Hutus, e os Hutus também morreram junto com as mulheres quando eles tentavam proteger as mulheres, né? Os Hutus que foram colaboradores. Então, eu acho que ali não tem um corte de gênero, ali era um corte totalmente racial. Você é dessa raça, você morre. Se eu vou te proteger, você vai morrer junto porque está com os inimigos. No caso Ruanda é o país com o maior nível de representação feminina no parlamento. Eu acho que é uma forma de se aplacar as críticas, serem aplacadas as críticas contra o regime do Paul Kagame. Não é difícil. Num país em que tem um histórico tão difícil, quais são as partes fáceis de compor? Colocar mulheres no poder. Porque aquilo é um regime despótico, né? É o Paul Kagame que manda. Como? Tem efetividade? Assim, elas realmente tomam decisões que eu realmente não conheço. Não, elas atuam politicamente como se fosse... e há uma agenda de construção feminina, a agenda é bastante pautada por questões femininas, independente de politização. A atenção, por exemplo, social, saúde. Então, eu vejo a questão da representatividade de mulheres como uma tentativa de dizer o governo do Paul Kagame, que tem tantas críticas internacionais por essa ausência de uma aparente democracia, né? E colocar mulheres é uma forma de aplacar, diminuir as críticas. E dizer, olha, mas eu estou colocando mulheres no poder. E isso, de fato, constrói, talvez no médio e longo prazo, essas mulheres, elas de fato empoderem o conjunto da sociedade. É bastante artificial a seleção das mulheres que estão no poder, mas eu acho que o efeito, o que a gente observa sempre, é que o efeito demonstração é importante. Então, possivelmente, em Ruanda, isso terá efeitos. E a gente também sabe que a mulher é uma promotora da paz, então isso também pode ser um elemento positivo. Eu aprendi na África que mulheres não mandam seus maridos e seus filhos para a guerra. Ok. Bem, eu acredito que nós não temos mais perguntas. Pessoal, alguém mais gostaria de perguntar? Se possível, eu gostaria de pedir para que vocês possam abrir as câmeras para que nós possamos fazer uma foto, possamos vê-los também. Eu agradeço muito a presença de todos, foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E, enfim... o tema é bem difícil, mas é bom ver amigos aí também, estou vendo as carinhas ali dos amigos. Bem-vindos todos. Nós é que agradecemos, nós é que agradecemos. Tenho certeza que todo mundo aqui se sentiu muito contemplado com as suas palavras. Assim, é muito diferente. Assim, onde encontrar notícias seguras é um dos grandes questionamentos. Né? Notícias seguras e com pontos de vista diferentes que permitam com que nós possamos passear, né, por esse contexto de olhares distintos e poder pensar mais sobre, né, o conflito, como a senhora bem mencionou, né, organizar, refazer e tentar sair, né, desse espectro que nos é apresentado sempre, né? Então, nós aqui gostaríamos de agradecer, gostaria de dizer que a Rede Internacional de Promotoras ODS tem e deixa as portas abertas para a senhora, para todos que aqui estão, né, como mencionei no início, a nossa maior crença é na cooperação. Pode contribuir de alguma forma, é exatamente por isso que nós estamos abrindo o caminho para que outras pessoas possam vir, possam expor suas ideias, possam praticar as suas ideias aqui. Então, muito obrigada, novamente agradeço ao Rômulo Neves, ao diplomata Rômulo Neves, por toda a gentileza, né, em nos conectar, e vamos fazer uma foto, né, gente, agora.
Obrigada a todos. Então, a fotinha e pronto. Acho que foi. Ok. Gente, desejo uma excelente semana a todos. Por favor, cuidem-se muito, seja de muita proteção, muita saúde. Quem puder, né, fique em casa, né, para que a gente possa vislumbrar aí a perspectiva da construção de um futuro diferente, né, nos próximos meses, ou, né, mais para frente um pouquinho. Muito obrigada, um abraço. Tchau. Obrigada, boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.